Olá, crianças do sexto ano, meninos e meninas, alunos e alunas. Aqui é o professor João Antônio e a gente vai explicar mais uma questãozinha, mais algumas questões para vocês, trabalhando com frações, ok? Então, operações com frações, esse é o nosso vídeo de número 3 e a gente vai rever aí o conteúdo já para a sua prova aí em segundo semestre. Tem operações com frações, né? Você precisa rever isso e a gente está aqui para isso, para ajudar você, beleza? Aqui minhas redes sociais, @professor João Antônio, né, no Instagram. Eu não tenho TikTok, certo? Não tenho TikTok, mas tenho Instagram. Aí você pode dar uma passadinha por lá, ok? Vamos ver direto para essa questão qual é, né? Sai, tela cheia. E aí nós temos qual é o valor de M na operação a seguir. A primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte. Existe uma fração ali com o valor M, tá ali em cima, ó, tá vendo? 2 sobre M. E aí a pergunta é, qual é o valor de M para que essa expressão seja verdade? Eu quero que você preste bem atenção ao que está sendo dito aqui. Olha só, eu vou riscar aqui junto com você, certo? Vou aparecer porque eu vou riscar e olhar para você, riscar e olhar para você, tá? O que nós temos aqui é uma igualdade. Veja, existe um lado antes do igual, existe um sinal de igual e existe um lado depois do igual. Então existe o lado antes do igual, a gente chama de antecedente. Antecedente. E o lado posterior, que vem depois do igual, é o sucessor ou consequente. Podem dizer assim, consequente. Antecedente e consequente. Essas palavras não importam muito. O que importa mais é você entender que isso é uma verdade. Sim, na hora que um professor bota uma questão para você que tem uma igualdade, né? Tem uma igualdade, esse lado é igual a esse, isso é uma verdade. Então você tem que levar em consideração que o antecedente é igual ao consequente. O valor do antecedente tem que ser igual ao valor do consequente, certo? Então significa que 1 sobre 7 dividido por 2 sobre m tem que ser igual a 3 mais 2 sobre 11 mais 3, que é o que está escrito ali, certo? Então você vai pensar, né, isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma verdade. O professor está dizendo que isso aqui é uma verdade, ou seja, o antecedente ele tem o mesmo valor, ou ele tem que ter o mesmo valor do consequente. Então a pergunta é simples. Qual é o valor de M, qual é o valor que tem que ser o valor da letra M para que isso seja verdade? Eu não posso usar um valor falso. Eu não posso usar um valor que torne isso falso. Eu tenho que usar um valor que faça isso virar verdade. Vamos fazer passo a passo? Vou tirar a minha imagem. Só bote isso na sua cabeça. Quando alguém coloca uma expressão matemática que tem um igual no meio, isso aí a gente chama de equação. E se tem um igual no meio, é uma verdade, né? Isso é igual a isso, tá? Isso é igual a isso. E qual é o valor de M para que a coisa fique verdadeira? Tem que manter verdade, tem que continuar sendo verdade, certo? Uma verdade nunca pode virar uma mentira. Então vamos lá. Vamos responder aqui. Nós temos 1 sobre 7 dividido por 2 sobre M. Isso aqui tem que ser igual a 3 mais 2 sobre 11 mais 3. Massa. Pronto. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer, olha só, isso aqui é um sinal de dividir. Você lembra que quando você usa o sinal de dividir numa fração, você tem que repetir a primeira, trocar o sinal de dividir pelo multiplicar e inverter a segunda. Então fica m sobre 2. Já começamos a resolver. Pronto. Ok, isso tem que ser igual. Aí aqui, minha gente, ó, ele deu o sinal de mais e os números eu já posso resolver, né não? 5
3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. 11 mais 3 é igual a 14. Pronto. Comecei a resolver. Ah, mas eu também posso resolver o outro lado agora. Posso. Qual é o resolver o outro lado? 1 vezes m. 1 vezes m é igual a m. 7 vezes 2 é igual a 14. Ok, resolvi o lado de cá. Certo? Então, é igual ao que eu já tinha resolvido, que é o 5 sobre 14. Veja que questão fácil. Qual é o número que tem que estar na letra M, ou seja, M é uma caixinha. Vamos desenhar uma caixinha? Pronto. M é uma caixinha. Dentro de M tem um valor. Aí eu vou perguntar, qual é o valor que tem que estar dentro da caixinha M, que é essa caixinha aqui, para que isso seja verdade? Olha só, o único valor que tem que ter colocado aqui é 5. Porque isso faz com que 5 sobre 14 seja igual a 5 sobre 14. 5 sobre 14 é igual a 5 sobre 14? É. Então, ainda continua sendo verdade. Ainda continua sendo verdade. Agora, se eu pegasse aqui no valor, então o valor de M tem que ser 5 aqui para que isso seja verdade. E qual é o valor de M na operação a seguir? Qual é o valor do M para que isso seja verdade? O valor do M é 5. Ah, mas e se eu pusesse aqui, em vez de 5, se eu pusesse 18? Aí eu pergunto para você, 18 sobre 14 é igual a 5 sobre 14? A resposta é não, não é. Então, se não é, eu não posso usar. Não é verdade. E eu tenho que manter a verdade. Então, foi só olhar para a expressão. Foi só olhar para essa expressão, na verdade, né? Ó. Foi só olhar para essa expressão. M. Qual é o valor de M que faz com que isso seja verdade? O valor de M é 5. Não é 18, não é nenhum outro valor. Ok? Resposta à questão 9. O valor de M é 5. Sempre, ó, atenção. Coloca na tua cabeça que sempre que o professor botar qual é o valor de X, qual é o valor de F, qual é o valor de M, qual é o valor de O, quando ele colocar uma letra, é porque ele quer que você descubra qual é o valor daquela letra. E você só vai descobrir o valor daquela letra se você botar na sua cabeça que a igualdade, a expressão é uma verdade e ela tem que ser verdade até o final. Então, somente um valor vai caber ali. Não vai caber mais outro valor. Somente um valor vai caber ali naquele M, naquela caixinha. Né? A caixinha tem o nome de M, mas qual é o valor que tem dentro dela? O valor que tem dentro dela é um só valor. Você vai descobrir. É você que tem que descobrir. Tá certo? Vamos lá? Próxima diz o seguinte. Carla quer distribuir seus docinhos em 1.800 embalagens. Carla, ó, então isso aqui já sabemos, isso aqui é o todo, certo? Isso aqui é o todo. Ou seja, isso aqui é o inteiro. É tudo que a Carla tem. Ela utilizou 1/6 do total de embalagens para os beijinhos e 2/5 para os brigadeiros. Para embalar os cajuzinhos, seria necessário 1/2 do total de embalagens, ou seja, metade. Lembra que quando a gente escreve 1/2, significa metade. Essa palavra pode aparecer na sua prova também, metade do total de embalagens. Quantas embalagens faltaram? Olha a pergunta. Quantas embalagens faltaram para embalar os cajuzinhos? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar com vocês para vocês entenderem a pergunta. Isso aqui é o todo
da Carla. Aqui tem 1.800 embalagens de docinhos. Certo? Olha só, a Carla precisaria de metade só para embalar os cajuzinhos. Só para embalar os cajuzinhos, ela precisa de metade. Então eu vou passar um traço bem no meio. Passei um traço bem no meio. Então isso aqui é o que Carla precisa para os cajuzinhos. Pronto. Precisa para os cajuzinhos. Só que Carla utilizou 1/6 para os beijinhos. Então Carla utilizou, deixa eu passar um traço aqui mais ou menos. É isso aqui. Carla utilizou 1/6, ela já usou 1/6 para os beijinhos. Pronto. E ela precisa de... E ela usou 2/5 para os brigadeiros. 2/5, se você começar daqui, 2/5 dá mais ou menos isso aqui. Então veja, olha só, preste atenção aqui o que vai acontecer com a Carla, coitada. Isso aqui é o que a Carla usou para os 2/5, a Carla usou para os brigadeiros. O que acontece é que essa parte que está aqui, olha só, essa parte que está aqui é o que vai faltar para os cajuzinhos. Veja que os brigadeiros invadiram a área dos cajuzinhos. Então, se ela já usou 1/6 para os beijinhos. Ela usou 2/5 para os brigadeiros, ou seja, ela já distribuiu, ela já usou. Mas ela precisa de 1/2, metade de todas as embalagens, ela precisa para os cajuzinhos. Ela já usou, então essa parte que eu marquei aqui em amarelo, essa parte que eu estou marcando agora em laranja também, ela é o que falta de embalagem para os cajuzinhos. Vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o cálculo. A primeira pergunta é, quanto foi que ela fez, que ela usou para os beijinhos? 1/6. Ok. Então, quanto é 1/6 de 1.800? 1/6 de 1.800. Lembra que o D sempre é o sinal de multiplicação. Aí você pode fazer o seguinte, isso vai ficar 1.800 sobre 6. Você pode dividir 1.800 por 6. Vamos fazer, ó, 1.800 dividido por 6, né? 18 por 6 dá 3, 3 vezes 6, 18, 0, 0, 0, 0. Pronto. Portanto, 300. Em outras palavras, aqui ela gastou 300 embalagens. Olha só, 300 embalagens ela gastou com os beijinhos. 2/5 agora. Ela gastou 2/5 para os brigadeiros. Quanto é 2/5 vezes 1.800? Ou seja, quanto é 2/5 de 1.800? Que são as embalagens que ela gastou para os brigadeiros. Você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar 2 vezes 1.800. 2 vezes 1.800 fica quanto? Fica 3.600. Se você fizer 2 vezes 1.800. Isso fica 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, que subiu, 3. 3.600. Então isso fica 3.600 sobre 5. Por quê? Porque eu só multipliquei, ó, atenção, eu só multipliquei numerador vezes numerador. E denominador 5 vezes 1.800 vai dar 5 vezes 1, 5. 3.600 dividido por 5. Vamos fazer 3.600 dividido por 5.
36 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Dá 1. Baixo 10. Fica 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Baixo 0, 0. Quando você baixa o 0 na divisão sem dividir nada, ficando só o 0 lá embaixo, por baixar, você tem que colocar um 0 aqui também. Então, 720. Portanto, aqui ela gastou 720 embalagens. Aqui, isso aqui tudinho que eu estou marcando agora. 720 embalagens. Tá? Quanto de cajuzinho ela precisa? Ela precisaria de metade das embalagens só para cajuzinhos. Quanto é metade de 1.800? É só dividir por 2. Metade é dividir por 2. Isso significa 900 embalagens. Em outras palavras, nossa amiga aqui, vamos riscar com vermelho aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Significa preciso de 900 embalagens, mas não tenho mais. Eu não tenho mais 900 embalagens, por quê? Porque esse pedaço aqui, só esse pedaço que eu vou pintar agora de azul, esse pedaço aqui já foi usado, já foi ultrapassado. Eu quero saber quanto. Ele ultrapassou. Então vamos lá. 300 embalagens foram usadas para beijinhos. 700 embalagens foram usadas, 720 embalagens foram usadas para brigadeiros. Vamos somar? Vamos somar. Ó, 300 mais 720. 300 mais 720 dá 1.020. 1.020. Então, pessoal, ó, isso aqui é 1.020. Quanto sobrou aqui? É 1.800 menos 1.020, né? Isso aqui é 1.800, que é o total, menos 1.020. 0, 2 para 0, 8, tira daqui, 7, certo? 7 para 0, 700, 0, 780. Então, veja só, preste bem atenção. Os cajuzinhos precisam de 900 embalagens. Cajuzinhos precisam de 900 embalagens, mas hoje só tem 780. Só dá para colocar 780 embalagens nos cajuzinhos. Quantas embalagens faltam? É só subtrair. Eu preciso de 900, mas eu só vou conseguir embalar 780. Então, 0 para 0, 8 para 10 dá 2, você pede emprestado 9 vira 8, 7 para 8, 1. Então, 120. Quantas embalagens faltaram para embalar os cajuzinhos? Eu precisava de 900, só tenho 780, vão ficar faltando 120 cajuzinhos sem embalar. A resposta é 120. Certo? Toda a explicação para vocês. Se não entendeu, volta, dá um replay aí, né? Toca de novo, para a gente poder entender, né, passo a passo essa expressão. Vamos para outra expressão? Peço a você que, mais uma vez, tente responder aí, ó. Dá uma pausa agora. 3, 2, 1, agora. Tentou responder? Ok, vamos responder agora novamente comigo essa expressão. Veja só, eu tenho uma grande fração aqui, que ela tem duas partes. A parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Então, isso é uma grande fração. Eu vou resolver primeiro as partes do numerador. Primeiro eu vou resolver o numerador. Então, vamos lá. Note que aqui tem um sinal de soma, aqui tem um sinal de subtração e aqui tem um sinal de vezes. Eu tenho que fazer primeiro o sinal de vezes. Sempre a gente faz primeiro a multiplicação. Então, repetindo o nosso numerador, vai ficar 1 mais. Aí, a multiplicação entre duas frações, você já sabe, tem que multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vai ficar 1 vezes 3, 3, certo? 2 vezes 4 vai ficar 8. E aqui tem menos 1/2, que é o mesmo que está aqui já. Não mudei nada nesse aqui. Então, eu só fiz, o que foi que eu fiz agora nesse ponto? Eu só fiz corrigir ou
trabalhar com esse cara aqui. Esse cara virou 3/8, certo? Ok, continuando aqui, ainda vou continuar com o meu numerador, tá? Vou botar aqui um sinal de igual. Agora eu vou querer resolver isso aqui, ó. Atenta. Eu vou querer resolver 3/8 menos 1/2. 3/8 menos 1/2. Então eu vou repetir o número 1 mais, tá? 1 mais. 3/8 menos 1/2, eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum, lembra? Então olha o que vai acontecer. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 2 é 8. Aí eu vou fazer assim, ó, 8. Olha só, lembra disso para a gente não esquecer, certo? 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes o de cima dá 3. Pronto. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes o 3 dá 3. Menos 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, né? Dá quanto? Dá 4. Tem alguma coisa estranha aqui que é interessante. Tem alguma coisa estranha aqui que talvez vocês não pudessem, não precisassem fazer, certo? Porque vai dar um número negativo. Um número negativo é um número que a gente não sabe muito trabalhar, certo? Então deixa o tio João refazer o seguinte aqui. Deixa eu refazer o seguinte. Eu vou refazer agora isso aqui. Como vocês no sexto ano não viram o número negativo, então a gente não pode trabalhar com o número negativo. Olha o que eu vou fazer. Então, de novo, o nosso numerador, essa multiplicação virou 3/8. Então, 1 mais 3/8 menos 1/2. Ok. Eu não vou fazer agora porque eu fiz errado, porque eu não deveria ter feito. Porque aqui nós temos duas operações, uma de soma e uma de subtração. Como essas duas operações são iguais, eu tenho que fazer da esquerda para a direita. Então eu tenho que fazer assim, ó, nesse sentido. Portanto, eu tenho que fazer primeiro 1 mais 3/8. 1 mais 3/8, atenção, 1 mais 3/8, dá quanto? Eu vou ter que tirar o mínimo entre 8 e 1, né? Então, ó. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 1 é 8. Então lá vai. Vamos lá resolver aqui. 8 menos 1/2. Não vou mexer no 1/2 ainda, tá? Esse cara eu vou deixar ele do jeito como tá. Mas eu estou resolvendo isso aqui agora. Eu estou resolvendo 1 mais 3/8. 1 mais 3/8, ó, atenção. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Pronto, olha só. Nosso numerador agora está ficando bonitinho. Essa fração aqui significa 11, 8 mais 3, 11 sobre 8, menos 1/2. Tá? 11, 8 menos 1/2. O que é que vai ser? Vamos ter que tirar o mínimo do mesmo jeito. Então, o mínimo entre 8 e 2 é 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 11 dá 11. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Só que o sinal que está aqui é menos, então eu tenho que botar menos 4. Certo? Então, a nossa fração de cima, toda resolvida, fica 11 menos 4 sobre 8, que fica 5 sobre 8. 5 não, João. 11 menos 4 não é 5, João. 11 menos 4 é 7. Muito bem. 7 sobre 8. Ok? Então, a parte de cima da nossa fração grande é 7 sobre 8. Portanto, a nossa resposta vai ser 7 sobre 8.
sobre alguém que a gente não sabe quem é e vai descobrir agora. Certo? Vamos saber quem é esses caras aqui? Ó, vamos saber quem é esse cara aqui. Então lá vai. Primeiro, tem uma multiplicação aqui. É 3 vezes 1/5. 3 vezes 1/5 vai dar 3/5, né? Ó, 3 vezes 1/5, você multiplica o 3 pelo de cima. Isso vai dar 3 sobre 5. Quando você multiplica um número inteiro que tem denominador 1, né? Número inteiro sempre tem denominador 1. Quando você multiplica o número inteiro, você multiplica ele pelo numerador e o 1 pelo denominador, ou seja, repete o denominador, 3/5. Então isso aqui vai ficar 1, olha só, presta atenção, aqui vai ficar 1 menos 1/5 mais 4/5 menos 1/5. Certo? 1 menos 1/5 mais 4/5 menos 1/5. Ok? Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, esse 1 é a mesma coisa, se você for fazer a subtração primeiro daqui, faça primeiro a subtração daqui, para depois seguir na sequência, né? Para a gente poder seguir na sequência aqui da esquerda para a direita, porque só tem subtração, soma, subtração. Então vai fazer da esquerda para a direita. Esse 1 menos 1/5. Esse 1, vamos lá. Aí a gente vai fazer o seguinte, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 1 é 5. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Menos 5 dividido por 5 dá 1, vezes 1 dá 1. Pronto. 5 menos 1, 5. Então essa dupla aqui é 4/5. Certo? Então veja só, eu tenho 4/5 mais 4/5 menos, isso aqui não é 1/5 não, tá? Isso aqui é 3/5, porque a gente já chegou nesse resultado aqui, ó. 3/5 menos 3/5. 4 mais 4 menos 3. Isso aqui tudo repete, é tudo soma e subtração de fração com o mesmo denominador. Então repete o mesmo denominador e você tem 4 mais 4 menos 3. 4 mais 4, 8, menos 3, 5. Então isso fica 5/5. 5/5. Gente, o denominador fica 5/5. 5/5 é a mesma coisa que 1. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer 7 sobre 8 dividido por 1. Ora, se você tem uma fração 7/8 dividido por 1, você sabe que o denominador 1 significa só o numerador. Então, a resposta é 7/8. Porque você sabe que 3 por 1 é 3. Você sabe que x sobre 1 é x. Você sabe que b sobre 1 sempre é b. Você sabe que 8 sobre 1 sempre é 8. Então, 7/8 sobre 1, né? Esse 1 que a gente vê aqui, 7/8 sobre 1 é apenas 7/8. A resposta da questão é justamente 7/8. Ok? Qual é o valor? Não é nem qual é o valor de m. A pergunta não era nem qual é o valor de m. Está errada a pergunta. A pergunta deveria ser qual é o valor da expressão. Resolva essa expressão. A expressão tem valor 7/8. Ok? Com isso a gente termina mais um vídeo. Eu não vou conseguir fazer as outras 3 últimas questões com vocês nesse vídeo. Vou tentar resolver as outras 3 no próximo vídeo, ok? Então, deixa eu aparecer aqui para vocês de novo. No nosso próximo vídeo a gente se vê, né? Imagem grande. No próximo vídeo a gente se vê com a resolução das próximas 3 questõezinhas, ok? E você vai tentar sempre resolver antes de eu tentar resolver, tá? Beleza? Um grande abraço, até daqui a pouco.